Você já se sentiu sem palavras ao se deparar com alguém que está à beira da morte? Sem saber quais palavras escolher para quem vive um dos momentos mais delicados e sensíveis de sua existência. Nesses instantes, é tão fácil dizer algo que, sem querer, pode causar dor ou desconforto. Neste material, serão abordadas 7 expressões que devem ser evitadas ao conversar com uma pessoa em fase terminal. Essas recomendações são baseadas na profunda e longa experiência de enfermeiras de cuidados paliativos, que observam tais situações diariamente. Cada exemplo visa ajudar a compreender como até mesmo palavras ditas com um desejo sincero de consolar podem, por vezes, ser percebidas de forma completamente diferente, e quais alternativas podem ser escolhidas para oferecer verdadeira paz e apoio. Afirmar que compreende seus sentimentos. Um dos pontos mais frequentemente mencionados pelas enfermeiras de cuidados paliativos como causador de dor a uma pessoa em fase terminal é a frase: "Eu sei pelo que você está passando." A verdade é que ninguém, nem mesmo quem já enfrentou uma doença grave, é capaz de compreender totalmente a profundidade dos sentimentos de outra pessoa em seus últimos dias. Cada experiência é única, moldada por toda uma vida, memórias, esperanças e medos pessoais. Quando os outros afirmam compreender, talvez busquem oferecer consolo, mas isso pode ser percebido como um desrespeito à natureza singular e sagrada da jornada do indivíduo. Enfermeiras lembram de Charles, um homem de 82 anos, que uma vez compartilhou que o que mais o feriu não foi a doença em si, mas as suposições das pessoas de que sabiam o que ele sentia, sem sequer se darem ao trabalho de perguntar. Ele desejava apenas que alguém o escutasse, sentasse em silêncio ao seu lado, sem tentar explicar sua dor. Ao invés disso, quando se escolhe dizer, "Não consigo imaginar como é para você, mas estou aqui", oferece-se algo muito mais valioso do que quaisquer garantias vazias. Oferece-se respeito ao caminho individual da pessoa e demonstra-se a disposição de estar ao seu lado, exatamente como ela é, sem pretensão. Nesses momentos, o que realmente importa é a presença, não as suposições. 2. Incentivá-los a permanecerem positivos ou a lutar mais. Outra frase frequentemente ouvida pelas enfermeiras de cuidados paliativos, que pode adicionar um peso desnecessário a um coração já sobrecarregado, é o apelo para que a pessoa em fase terminal permaneça positiva ou continue a lutar. Embora essas palavras sejam, sem dúvida, destinadas a encorajar, elas podem ser sentidas como uma pressão insuportável, como se o valor da pessoa nesse momento dependesse de sua capacidade de manter uma aparência alegre ou de continuar a resistir ao que, no fundo, ela sabe ser inevitável. Os últimos dias de vida não são uma competição a ser vencida ou perdida. É um tempo para sinceridade, paz e aceitação. Quando os outros pedem para alguém lutar mais, podem ignorar o fato de que a pessoa já esgotou suas forças, e agora, precisa de permissão para descansar, não de um empurrão para novos esforços. Enfermeiras lembram de Ellen, uma vizinha de 79 anos que, ao entrar no hospício, compartilhava que cada vez que alguém dizia, "Você vai superar isso", ela se sentia isolada, como se ninguém visse o quão cansada ela realmente estava. O consolo para ela não vinha do encorajamento para lutar, mas das palavras gentis de amigos que diziam, "Estou aqui com você, aconteça o que acontecer." Essas palavras lhe deram uma força diferente, a força para abandonar a luta e encontrar a paz interior. 3. Dizer que tudo faz parte de um grande plano. Outra frase que as enfermeiras de cuidados paliativos ouvem com muita frequência é a afirmação de que o sofrimento da pessoa em fase terminal faz parte de um grande plano. Embora isso possa ser dito na tentativa de oferecer consolo ou dar sentido ao que está acontecendo, pode ser percebido como um desprezo pela dor e pelo medo que a pessoa está sentindo no momento. Ao proferir tais coisas, os outros podem, sem querer, dificultar a expressão de sentimentos verdadeiros, criando a impressão de que tristeza ou preocupação são inadequadas. O confronto com a morte é uma experiência profundamente pessoal, e na maioria das vezes a pessoa precisa que lhe permitam sentir o que sente, sem que lhe seja imposta a ideia de que suas experiências são apenas uma pequena parte de algo maior, no qual ela talvez nem acredite. Enfermeiras de cuidados paliativos conheceram Ruth, de 84 anos, que compartilhava que, quando amigos tentavam consolá-la dizendo que sua doença era parte de um plano, ela se sentia não ouvida. Ela não desejava respostas, mas sim uma simples conexão humana. Uma mão para segurar, alguém que sentasse em silêncio com ela, alguém que dissesse, "Estou aqui." Quando se oferece a presença, e não explicações, oferece-se um consolo que nenhuma palavra sobre grandes planos jamais poderia dar. 4. Pedir para não chorar ou não mostrar emoções. Uma das coisas mais inúteis a dizer a uma pessoa em fase terminal é pedir para não chorar ou tentar impedir a manifestação de emoções verdadeiras.
Enfermeiras de cuidados paliativos enfatizam a importância de as pessoas no fim da vida se sentirem seguras para expressar o que está em seu coração, seja tristeza, medo ou até momentos de alegria. Quando os outros pedem para alguém conter as lágrimas ou abafar a dor, enviam uma mensagem, mesmo que não intencional, de que os sentimentos da pessoa são um fardo ou algo a ser escondido. Mas esses sentimentos são reais e merecem respeito. Enfermeiras lembram de Walter, um homem de 80 anos, que uma vez compartilhou que a paz lhe vinha da oportunidade de chorar abertamente com sua filha à beira do leito, sem ouvir apelos para ser forte ou corajoso. Naquele momento, suas lágrimas não eram um sinal de fraqueza. Elas eram uma libertação, uma forma de expressar o que as palavras não podiam. Quando as pessoas são permitidas a sentir o que precisam sentir, lhes é dado o maior presente, a liberdade de ser plenamente e sem vergonha. 5. Dizer que você sabe que eles vão melhorar. Outra frase da qual as enfermeiras de cuidados paliativos frequentemente alertam é a garantia a uma pessoa em fase terminal de que ela vai melhorar. Mesmo quando essas palavras vêm de profundo amor e esperança, podem causar confusão ou até uma tristeza silenciosa. A pessoa que se aproxima do fim da vida muitas vezes está consciente de sua situação. Talvez ela tenha se resignado a isso ou ainda esteja lutando, mas está ciente. Quando os outros insistem na recuperação, correm o risco de fazer a pessoa se sentir invisível, como se sua verdade não importasse ou como se eles não pudessem suportá-la junto com ela. Isso pode intensificar o sentimento de solidão em um momento em que a honestidade, envolta em bondade, é mais necessária. Enfermeiras lembram de Aileen, uma mulher de 83 anos, que uma vez compartilhou que o profundo consolo não vinha de promessas de recuperação, mas de amigos que estavam dispostos a sentar-se em silêncio com ela e dizer: "Estou aqui, e me importo." Quando se opta por oferecer presença em vez de promessas, isso ajuda a construir uma ponte de confiança e confere à pessoa a dignidade de ser aceita exatamente como é. Essa honestidade, combinada com apoio gentil, é o que realmente traz paz nesses últimos dias. 6. Dizer que tudo acontece por uma razão. Enfermeiras de cuidados paliativos frequentemente testemunham a dor que pode surgir quando alguém diz a uma pessoa em fase terminal que tudo acontece por uma razão. Embora essas palavras possam ser ditas com o objetivo de consolar ou ajudar a dar sentido a algo tão difícil, elas podem, em vez disso, parecer vazias e fazer a pessoa se sentir ainda mais isolada. Nesses últimos dias, muitos buscam sentido à sua própria maneira, e a tentativa de outra pessoa de definir esse sentido para eles pode ser percebida como um desprezo por seus próprios sentimentos ou crenças. Este é um tempo para escuta profunda, não para oferecer respostas que podem não ressoar com o coração ou a fé da pessoa. Enfermeiras lembram de Henry, um homem de 85 anos, que uma vez disse que os momentos mais significativos aconteciam quando amigos se sentavam com ele e simplesmente o deixavam falar livremente, sem tentar explicar sua dor ou dar-lhe uma razão. Ele encontrava paz não através de respostas, mas através da conexão. Através do conhecimento de que podia compartilhar o que estava em sua mente, sem julgamento ou desvio. Quando se opta por oferecer sua presença silenciosa em vez de explicações, isso demonstra respeito pelo caminho único deles e a disposição de caminhar ao lado, sem tentar pavimentar o percurso. 7. Dizer como eles devem se sentir ou se comportar. Uma das coisas mais prejudiciais das quais as enfermeiras de cuidados paliativos alertam é indicar a uma pessoa em fase terminal como ela deve se sentir ou se comportar. Seja por apelos para ser corajoso, pedidos para permanecer alegre ou suposições de que não deve ter medo, tais comentários podem privar a pessoa de dignidade em um momento profundamente vulnerável. A experiência de morrer de cada pessoa é única, moldada por suas próprias memórias, medos, crenças e esperanças. Quando os outros lhes dizem o que devem sentir, correm o risco de abafar sua verdade e fazê-lo sentir que suas emoções estão de alguma forma erradas ou são decepcionantes. A experiência de Samuel, um homem de 84 anos, ilustra vividamente o profundo impacto da aceitação incondicional. Ele uma vez compartilhou que o maior consolo veio das palavras simples, mas poderosas de sua irmã: "Você pode sentir o que precisar, e eu estarei aqui com você." Essa garantia sincera lhe concedeu a permissão inestimável para ser ele mesmo, liberando de qualquer pressão ou medo de julgamento. Quando os outros oferecem tal aceitação abrangente, ajudam a pessoa a se sentir verdadeiramente vista, ouvida e profundamente respeitada em um dos períodos mais vulneráveis de sua vida. Em última análise, este se torna um dos maiores presentes que se pode oferecer. Em conclusão, é fundamental ressaltar que as 7 recomendações apresentadas visam aprofundar a compreensão do impacto poderoso e significativo que as palavras humanas possuem nos períodos mais delicados e sensíveis da vida. A essência não reside em buscar a frase impecável ou a sentença perfeitamente formulada.
Muito mais importante é a disposição sincera de estar presente, manifestando honestidade genuína, profunda compaixão e um coração atento e sensível. Quando as palavras são escolhidas com especial cuidado e consciência, elas são capazes de oferecer não apenas consolo, mas também de preservar a dignidade da pessoa e trazer-lhe verdadeira paz interior. Nos últimos dias de vida, isso pode ter um significado que supera todo o resto. Assim, espera-se que esses 7 conselhos práticos tenham contribuído para uma compreensão mais profunda da força significativa da palavra humana nos momentos mais vulneráveis da existência. Talvez muitos se perguntem, qual dessas recomendações foi a mais inesperada, ou qual pretendem aplicar ao se encontrarem ao lado de alguém que está à beira da partida? É crucial reconhecer que o objetivo não é encontrar a frase ideal ou a resposta perfeita. O verdadeiro valor reside na disposição de estar presente, manifestando honestidade genuína, profunda compaixão e sincera atenção às experiências alheias.